Neste vídeo, eu vou mostrar como utilizar este tipo de display LCD. Vou mostrar diversos exemplos simples de entender e, no final, vou mostrar um joguinho que fiz usando o display. E como sempre, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais dicas como esta. Para utilizar o display, basta alguns jumpers para fazer as conexões e um Arduino qualquer. Nos exemplos, para ficar mais organizado, além dos jumpers e o Arduino, vou utilizar o Uno, vou utilizar também uma protoboard. Para outros exemplos, vou utilizar dois potenciômetros. Vou utilizar este trim pot, que servirá para ajustar o contraste. O contraste pode ser ajustado com um potenciômetro comum, iguais a estes, mas vou utilizar este trim pot pois é menor. Um resistor de 220 ohms para o backlight, pode ser usado resistores com valores aproximados. Um joystick, este joystick vou utilizar em um dos exemplos. 3 push buttons, vou utilizar eles no joguinho. E aqui eu tenho dois displays. Um tem o backlight com luz azul e os caracteres de cor branca. Este outro tem o backlight de cor verde e os caracteres de cor preta. Vou utilizar os dois pois quero mostrar como é a diferença de cores deles. Aí quando vocês forem adquirir, vocês vão ter uma ideia de qual é o melhor para o projeto que for utilizar. Existem displays que vêm com um módulo I2C. Estes que vou utilizar não usam este módulo. Eu soldei as barras de pinos nos displays, pois as barras não vieram soldadas. Vejam aí como é o display. Este é o que tem um backlight verde com os caracteres pretos. Este display é formado por conjuntos de pixels. Ele contém conjuntos em que há 8 linhas e cada linha possui 5 pixels, com um total de 40 pixels por conjunto. Os caracteres são formados ligando e desligando os pixels. Por exemplo, o caractere A é formado ligando e desligando os pixels mostrados nesta imagem. O display é formado por duas linhas com 16 conjuntos destes pixels, 16 colunas. Por isso que ele é conhecido por display 16x2. O display conta com diversos pinos. Os pinos de alimentação, VSS e VDD. O VO para ajuste de contraste. O RS, Register Select. O RW de Read Write, o Enable, os pinos de dados que vão de D0 a D7, o anodo e o catodo. Para o primeiro exemplo, não vou utilizar um potenciômetro ou trim pot para o contraste. Vou utilizar o PWM do Arduino para definir o valor do contraste. Utilizar o PWM não é o ideal. Depois, nos outros exemplos, vou utilizar o trim pot para definir melhor o contraste. Aqui já conectei o display na protoboard. Nesta primeira montagem, eu vou mostrar as conexões passo a passo, rapidamente. E nos próximos exemplos, já vou mostrar montado e falar onde cada coisa foi conectada. Só para o vídeo não ficar mais longo. Conectei o VSS na trilha do negativo da protoboard, depois este negativo vou conectar no Arduino. VDD no positivo da protoboard, que depois vou conectar nos 5 volts do Arduino. O RW conectei na trilha do negativo. O catodo, conectei no negativo também. O anodo, conectei na trilha do positivo, utilizando o resistor de 220 ohms. Lembrando que o K e o A são os responsáveis pelo backlight. Posicionei o Arduino para fazer os restantes das conexões. O RS conectei no pino 12 do Arduino. O Enable conectei no pino 11. O Data 4 conectei no pino 5. O Data 5 no pino 4. O Data 6 no pino 3, o Dataset no pino 2. O VO, responsável pelo contraste, conectei no pino 6, que também tem a função de PWM.
Conectei nas trilhas positivo e negativo da protoboard os 5 volts do Arduino. Conectei os 5 volts na trilha do positivo e um GND do Arduino na trilha do negativo. E é somente isso. Este é o código do primeiro exemplo. Para ter acesso a todos os códigos, vou deixar o link na descrição do vídeo. Neste exemplo é somente para exibir um texto e fazer outras coisinhas que depois eu mostro. Antes de tudo, instalar a biblioteca Liquid Crystal, caso ela não esteja instalada. Vamos em Bibliotecas, digitamos aqui o nome e clicamos em instalar. No código vejam aqui que ela está incluída. Aqui as variáveis onde conectei todos aqueles jumpers nos pinos do Arduino. Escolhi o pino 6 para controlar o contraste e aqui criamos o objeto passando os pinos. Como o display é de 16 colunas por 2 linhas, inicializamos aqui com o método begin. Vou definir o contraste. O valor que ficou melhor no meu caso foi 135. Lembrando que podemos passar valores de 0 a 255. Set cursor irá posicionar o cursor na coluna 0 e linha 0. Em seguida exibir este texto. Fazer o upload para testar. E vejam como o texto aparece. Agora para o próximo teste, alterar o contraste. Colocar o valor 50. Fazer o upload. E vejam no que deu. Os pixels ficaram bem visíveis. Vou alterar para que o texto seja exibido a partir da 5ª coluna na 2ª linha. Vou voltar o contraste anterior. Fazer o upload. E vejam onde apareceu. Lembrando que começamos a contar do 0. Por isso que coloquei 4 para aparecer na coluna 5 e 1 para aparecer na linha 2. Agora vou remover o comentário deste set cursor e o right to left e comentar este set cursor anterior. Este método é para que o texto seja exibido da direita para a esquerda. O primeiro caractere irá começar a partir da última coluna. Fazer o upload. E vejam o texto exibido da direita para a esquerda. Agora vou remover o comentário deste bloco de código do loop. Este método irá desligar e em seguida ligar a exibição no display, ficando neste loop. Usando este método, o texto não é apagado, ao contrário de usar o método clear, que vamos ver depois. Fazer o upload. E vejam o resultado. Este é o próximo exemplo. Agora, conectei este trim-pot aqui para ajustar o contraste. Lembrando que pode ser utilizado um potenciômetro comum. Como mostra este slide, um terminal do trim-pot conectei na trilha do negativo, o outro terminal na trilha do positivo. E na saída, conectei no VO do display, removendo do pino 6 do Arduino. Neste exemplo, uso os métodos para rolar o display para a direita e depois para a esquerda. Aqui no começo do código é a mesma coisa. Aqui no loop, uso o laço for para ir deslocando posição por posição para a direita e depois para a esquerda, em um total de 11 posições. Vejam que o contraste está ruim, não dá para ver nada, pois conectei o trim-pot e ainda não fiz o ajuste. Ajustar aqui com uma chave de fenda, ir girando. Deste jeito ficou com uma boa visualização. Agora fazer o upload. E vejam. Dá um efeito que o texto está correndo na tela de um lado para o outro. Reparem que para este exemplo mudei o display para o de backlight azul e caracteres brancos. Tive que ajustar o trim-pot novamente. Este código cria e exibe caracteres personalizados, utilizando o método createChar. Para isso, definimos através deste array de byte
quais pixels serão ligados e desligados. Vejam aqui no array do coração quais são os pixels ligados e desligados. Reparem que tem mais alguns caracteres personalizados logo abaixo. Para criar, como dito, usa o método createChar, passando um endereço e o array. Podemos criar até 8 caracteres personalizados. Aí, setamos onde vai ser criado e exibimos usando o método write. Fazer o upload. E os caracteres personalizados são exibidos. Agora um exemplo de uma animação simples. Aqui os arrays de byte dos caracteres personalizados. Um vai ser uma carinha sorrindo e o outro uma carinha triste. Criamos os caracteres e no loop é onde é feita a animação, simplesmente definindo a posição e escrevendo o caractere personalizado, colocando um delay para ser possível observar a transição de feliz para triste, repetindo infinitamente. Além disso, este texto irá ser exibido na primeira linha. Fazer o upload. E vejam que legal. Neste próximo exemplo, o display irá exibir o texto que vamos digitar no monitor serial. Assim que digitar e pressionar Enter, o texto anterior irá ser apagado para exibir o texto digitado atualmente. Fazer o upload. Upload feito. Abrir o monitor serial. Digitar alguma coisa e dar o Enter. Digitar outra coisa e dar o Enter. Assim que dar o Enter, é dado o Clear no display e exibido o próximo texto. Digitar mais algumas coisas. Digitar um texto qualquer que vá além da quantidade de colunas e vejam o que acontece. Neste próximo exemplo, vou utilizar este potenciômetro para que, conforme eu girá-lo, o valor irá ser exibido no display. Neste exemplo, o potenciômetro pode ser substituído por um sensor, qualquer sensor, por exemplo, sensor de umidade, ultrassônico, etc. Não vou utilizar nenhum sensor, pois o objetivo do vídeo é mostrar o funcionamento do display. Vejam como está a montagem aí no slide. Um terminal do potenciômetro conectei na trilha do negativo da protoboard, o outro terminal na trilha do positivo e a saída, no meu caso, conectei no pino analógico 0. Aqui no código, simplesmente vou obter o valor do potenciômetro, printar este texto na posição definida e printar o valor do potenciômetro nesta outra posição definida. Aqui é feito um cast, o valor inteiro para string, para conseguir usar no método print do display. Para comparar, o valor também é printado no monitor serial. Agora fazer o upload. O valor irá oscilar um pouco, pois meu potenciômetro não está tão bom assim. Vou girando o potenciômetro e o valor vai sendo exibido no display. Aumentando. Diminuir. E este foi o exemplo com o potenciômetro. Agora vou utilizar este joystick no próximo exemplo. Voltei ao display com o backlight verde e caracteres pretos. Observem o slide de como o joystick foi conectado. Conectado os pinos de alimentação, 5V e GND nas trilhas da protoboard. Pino do eixo X do joystick, conectei no analógico 0. Pino do eixo Y, conectei no analógico 1. Este joystick tem a função de botão quando pressiona ele. O botão, conectei no pino 10. Somente isso. Neste exemplo eu vou exibir e mover o cursor do display para cima, para baixo
direita e esquerda. E quando pressionar o botão do joystick, ele irá printar o número 1 na posição em que o cursor estiver. É um exemplo em que o código pode ser utilizado para fazer alguma coisa útil, assim como todos os exemplos. No código, reparem nestes dois métodos, responsáveis por exibir e fazer o cursor ficar piscando. Aqui irá printar o número 1 na posição em que o cursor estiver, quando pressionar o botão do joystick. As condicionais para verificar para que lado o joystick foi movido. Também uso o print da serial para calibrar o quanto tenho que mover o joystick para acertar o cursor no display. Como por exemplo, aqui, que somente irá mover o cursor para baixo quando o valor do eixo Y do joystick for maior que 700. Nisso você consegue calibrar a sensibilidade do joystick, fazer o upload, o cursor é exibido e fica piscando, mover o joystick, quando pressionado, o 1 é exibido. Neste exemplo, reparem que estou utilizando dois potenciômetros, um para alterar o contraste e o outro o brilho do backlight. Eu removi o trim pot e coloquei o potenciômetro no lugar. Reparem que mantive o resistor, a saída do potenciômetro está conectado nele em um lado do terminal. Vejam aí no slide como que os potenciômetros foram conectados. Eu fiz o upload do primeiro teste para visualizar melhor. Agora, girando este potenciômetro, controlo o backlight, aumentar o brilho, e girando o outro, controlo o contraste. Agora, para finalizar, vou mostrar o joguinho simples que fiz. É um minigame onde você movimenta uma nave apenas na vertical utilizando os botões. Um outro botão é usado para lançar o míssil da nave, com o objetivo de atingir a nave alienígena. A nave alienígena aparece em posições aleatórias no display e fica se movendo entre as linhas. Vejam que voltei o trim pot para controle do contraste e coloquei os botões para controle. Vejam nos slides. Este botão conectei no pino 10, ele lança o míssil da nave. Este de baixo movimenta a nave para a linha de baixo do display. Conectei no pino 9 do Arduino. E este outro botão movimenta a nave para a linha de cima do display. Conectei no pino 8. Não vou explicar o código, pois ele é meio grande, mas ele está comentado, permitindo que seja alterado alguns parâmetros facilmente. Este código também está no link na descrição do vídeo. Vou fazer o upload do jogo e o jogo começa. Este número de cima é o score. Conforme uma nave alienígena é atingida, vai aumentando. Exibe até 99 e atingindo mais uma, o jogo é zerado. O número de baixo é a quantidade de mísseis. Só diminui quando erra a nave alienígena. Se os mísseis acabarem antes de abater todas as naves alienígenas, perde o jogo. Veja aí que você pode criar seu próprio minigame com esse display. Com base em todos estes exemplos, vocês podem aplicar eles em algum projeto que vocês desejam fazer ou já estão fazendo. Lembrando, se gostou, deixe o like para ajudar. E até uma próxima dica.